Nós vamos ler dos versos 17 a 37. Essa é a narrativa da crucificação de Cristo. Pela fé e pela obra do Espírito Santo em nossos corações, contemplar a glória daquele que morreu por nós. Nós queremos, Senhor, nos maravilhar com a sua majestade e com a beleza do seu Evangelho e da obra de salvação. Dá-nos olhos para ver, Senhor, e ouvidos para ouvir da tua glória e da majestade do teu Filho, por teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que vocês que têm filhos já presenciaram essa cena e certamente vocês que já foram a uma festa infantil, deram um presente a uma criança pequena, certamente já viram essa cena. Você abre, você entrega o presente à criança
ela rasga o papel que embrulha o presente, ela olha para o presente, coloca o presente de lado e vai brincar com o papel, e vai brincar com o embrulho. Nós temos, irmãos, na nossa vida, não que haja algo de errado com as crianças fazerem isso, mas no nosso caso há algo de errado quando nós caímos no problema de focar naquilo que é secundário em vez daquilo que é principal. Nós temos essa tendência natural de esquecer aquilo que é mais importante e deixar de lado aquilo que é essencial e nos apegarmos a detalhes, e nos apegarmos a coisas que são importantes, mas não o mais importante. Irmãos, o texto que nós temos diante de nós é um texto que nos lembra do que é mais importante, nos lembra do que é central, nos lembra do que é fundamental. A igreja de Cristo é a igreja de Cristo. É a igreja que existe para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Evangelho são as boas notícias do que Cristo fez para salvar os pecadores, de como Ele exaltou a si mesmo na nossa salvação. O problema é que nós muitas vezes nos esquecemos de que o foco da igreja e a prioridade da igreja tem de ser a palavra da cruz. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele disse: eu quando estive entre vocês, eu não quis saber de outra coisa a não ser de Jesus Cristo e esse crucificado. Irmãos, há um perigo muito grande que vai nortear a nossa leitura e exposição desse texto, que é esse perigo de nós esquecermos do que é principal e focarmos no que é secundário. É uma tragédia muito grande, seria uma tragédia muito grande se nós fôssemos conhecidos como igreja, como a igreja que tem uma determinada visão do dia do Senhor e do quarto mandamento. Como se nós ficássemos conhecidos como a igreja que tem essa ou aquela interpretação do segundo mandamento. Seria muito ruim se nós ficássemos conhecidos como a igreja que batiza crianças. Todas essas coisas são muito importantes. Nós amamos o dia do Senhor, nós amamos o princípio regulador do culto, não fazemos nada no culto que não seja ordenado por Deus. Nós batizamos os nossos filhos porque isso é ordenado na palavra de Deus. Mas, irmãos, nós não queremos ser considerados a igreja dessas coisas. Nós queremos ser considerados a igreja de Cristo, a igreja que proclama a palavra da cruz. Então nós temos diante de nós um texto que é, de fato, o começo do 7º sinal. Nós estivemos ao longo dos últimos meses expondo aqui os sinais de Cristo no Evangelho de João. E dissemos que há, nos capítulos 2 a 11, 6 sinais. 6 sinais, o número 6 proposital, denotando a imperfeição desses primeiros sinais. E um 7º sinal que nós vamos começar a ouvir agora, nós vamos começar a meditar nele agora, que acontece como o clímax do Evangelho, o ápice da história que João vai nos contar. Nós vimos o Senhor Jesus transformar água em vinho no capítulo 2. Nós vimos o Senhor Jesus curar o filho de um homem, um filho que estava à beira da morte no capítulo 4. Nós vimos Jesus curar um paralítico no capítulo 5. Vimos Jesus multiplicar pães e peixes no capítulo 6. Vimos Jesus curar um cego de nascença no capítulo 9. E o maior de todos os milagres dentro daqueles capítulos, nós vimos Jesus ressuscitar Lázaro dentre os mortos no capítulo 7. No capítulo 11. Mas todos esses sinais apontavam para um último sinal que Cristo haveria ainda de fazer. E é esse que nós temos diante dos nossos olhos agora. Se você voltar comigo para o Evangelho de João, capítulo 2, depois do milagre em Caná da Galileia, depois de transformar água em vinho, é dito, quando Jesus se aproxima de Jerusalém durante a primeira Páscoa, da qual ele participa, que Jesus purifica o templo, expulsando os vendilhões, e ao fazer isso, os judeus pedem dele um sinal. Vejam o verso 18 do capítulo 2. Que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? E aí Jesus disse que sinal ele vai fazer: destruir este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. E João explica no verso 21 que ele se referia
ao santuário do seu corpo. Qual é o último sinal que Cristo iria fazer e que seria a prova da sua autoridade como Filho de Deus e da sua missão como o Salvador do mundo? A obra da destruição e da reconstrução do templo. Não o templo físico de Jerusalém, mas o templo do seu corpo. E aqui nós temos no capítulo 19, o primeiro lado desse sinal, a destruição do corpo de Cristo, a destruição do templo. O que nós vamos aprender, irmãos, aqui no capítulo 19 de João, esses versos que nós lemos, é que na cruz Cristo demonstra o triunfo da sua glória e da sua graça para a salvação de todo aquele que crê. Na cruz do Calvário, Jesus demonstra o triunfo da sua glória e da sua graça para a salvação de todo aquele que crê. Esse capítulo todo, toda essa seção que nós lemos, é marcada por essa ideia de que Cristo está triunfando. Mas ele está triunfando no momento mais escuro. Ele está vencendo quando ele aparentemente está perdendo. Um comentarista falando sobre a cruz de Cristo, ele diz que na cruz Satanás triunfou visivelmente, mas Cristo triunfou invisivelmente. E é exatamente isso que nós vamos ver. Nós vamos ver que esse texto, ele exibe a derrota de Cristo aos olhos carnais, mas para aquele que tem fé no invisível, ele demonstra o triunfo do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso em 4 partes, as 4 cenas que a nossa versão corretamente divide. Nós vamos ver em 4 pontos. Dos versos 17 a 22, nós temos a proclamação da cruz. Vejamos a proclamação da cruz. Olhe para o verso 17 comigo. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Irmãos, nós nunca podemos nos esquecer do que era a crucificação dentro do direito romano, dentro das práticas criminais romanas, da legislação romana. A cruz não era uma punição aplicada a todo mundo. A cruz não era também uma punição aplicada para crimes comuns. A cruz era um espetáculo da vitória romana. Era um espetáculo para exibir diante dos olhos de todos a superioridade, a supremacia do Império Romano, e para servir de alerta a todos os que vissem, a todos os que sonhassem com a possibilidade de tentar se libertar das amarras do Império, a todos aqueles que tentassem buscar uma libertação política. A crucificação era a pena para os sediciosos, para os rebeldes, para aqueles que tentavam se revoltar contra a autoridade do Império. E Cristo está aqui sofrendo como um rebelde. Cristo é levado junto com 2 outros criminosos para fora da cidade de Jerusalém, para esse lugar chamado Gólgota ou Calvário, para esse lugar onde ele não está ali escondido, mas João faz questão de dizer que muitos judeus o viram porque era perto da cidade, era um lugar de passagem, e Cristo é levantado ali como um espetáculo. Ele é colocado ali com um anúncio, como um exemplo para todo mundo que passasse. Não se rebele, não se revolte contra a autoridade de César, representado ali na Judéia por Pilatos. Jesus está sofrendo como um malfeitor, pendurado na cruz como um criminoso. E Pilatos, era costume da época que o crime cometido fosse escrito numa tábua e colocado ou no pescoço do criminoso ou por cima dele na cruz. E Pilatos manda escrever qual foi o crime cometido por Jesus. Veja comigo o final do verso 19. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Pilatos propositalmente não coloca nenhum crime de fato que Jesus tenha cometido. Porque se você se lembra do que acontece antes, Pilatos não queria condenar Jesus. Pilatos queria soltar Jesus. Ele reconheceu que Jesus era inocente.
mas pressionado pela liderança de Israel, pressionado pelos maiorais do povo, Pilatos cede e condena Jesus, porque se ele não fizesse isso, aparentemente ele sofreria algum dano político e ele talvez perdesse o controle daquela região. Então Pilatos cede com medo, atemorizado dos judeus, mas ele não está satisfeito de ter perdido a batalha. E como um ato de vingança e de retaliação, ele resolve zombar dos judeus. Então ele pendura Cristo na cruz e manda colocar uma placa que diz: esse é o rei de vocês, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Essa é a proclamação que os homens estão fazendo de Cristo. Esse é o anúncio que o Império Romano e que as autoridades judaicas querem que o mundo ouça. Esse homem não é ninguém, ele não é nada, ele não tem poder nenhum, ele não é senão um criminoso, um inimigo do império que foi condenado como um malfeitor. Mas irmãos, nós não podemos deixar de notar a ironia dessa proclamação. Porque enquanto Pilatos escreve esse título, essa inscrição para zombar dos judeus, e enquanto os judeus reclamam desse título, dizendo: não escreva rei dos judeus, escreva somente que ele disse que era o rei dos judeus. Enquanto eles fazem isso, o nome de Cristo e a sua autoridade estão sendo proclamados. Veja que algo que não era costumeiro acontecer, Pilatos manda escrever o título em 3 idiomas. Hebraico, ou provavelmente aramaico, mais propriamente, que era a língua das pessoas daquela região, a língua que se falava no Oriente Médio naquele período, latim, que era a língua oficial do Império, e grego, que era a língua vulgar entre os povos dentro do Império. Então, essa inscrição e esse título são colocados ali, e todo mundo que passa vê esse anúncio: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Sim, escrito com zombaria por Pilatos, sim, rejeitado pelos judeus que supostamente eram súditos dele. Mas João quer que o leitor entenda que na ação pecaminosa dos homens, Deus está agindo para proclamar o nome do seu Filho. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. As pessoas estão passando por essa via romana, por esse lugar da caveira, e elas olham a palavra de Deus sendo proclamada do alto da cruz. A declaração, não que Pilatos faz desse homem que está morrendo, mas a declaração que o Pai faz do seu próprio Filho: este é o Rei. Este é o Rei. Irmãos, nós precisamos aprender a ver a glória do reino de Cristo dessa forma. A glorificação de Cristo, teologicamente, começa na sua ressurreição. Mas João quer nos lembrar aqui de que a sua glória começa a ser demonstrada antes da ressurreição, na própria cruz. Porque é na cruz que ele está fazendo aquilo que homem nenhum poderia fazer. Há outros crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. O que torna a cruz de Cristo tão única e especial é porque nós temos ali o próprio Deus eterno, que se fez homem, que se vestiu de carne, se entregando por nós e pela nossa salvação. Se fosse apenas um homem morrendo naquela cruz, aquela morte não teria nenhum valor de redenção ou de salvação. Mas porque aquele homem morrendo no madeiro é o Filho de Deus, o eterno Verbo que se fez carne. Então, nós podemos olhar para a cruz e enxergar pela fé, não um criminoso, mas o Rei dos Reis, o Rei de todas as nações. Nós vemos aqui a proclamação da cruz, a proclamação do triunfo de Cristo, mesmo na sua hora mais escura, humilhante
e vergonhosa, o Pai orquestra na sua providência que a sua inscrição seja escrita em 3 línguas para que o mundo inteiro ouça quem é o Senhor, quem é o Rei, quem é o Salvador. Na cruz, Cristo demonstra o triunfo da sua glória. Mas a cena continua, o drama da crucificação não para aí. E nós vemos a partir do verso 23 a provisão da cruz. 2 coisas muito interessantes acontecem, irmãos, nos versos 23 a 27. Em primeiro lugar, nós temos a cena da repartição das vestes de Cristo. Veja comigo o verso 23. Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes. Para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Todos os evangelistas narram essa cena das vestes de Cristo sendo repartidas, mas João acrescenta um detalhe, que a túnica de Cristo, a peça de baixo que ele usava, era uma peça especial, que era sem costura, tecida de alto a baixo, sem nenhum tipo de emenda. E os comentaristas, eles discutem, os estudiosos de João não têm uma opinião uniforme sobre qual o simbolismo que essa túnica aparentemente representa. Eu acredito, irmãos, que João nos dá uma dica no seu próprio evangelho de como ele quer que nós leiamos o que está acontecendo aqui. Jesus está no alto da cruz, pendurado no madeiro, ele está sofrendo. E a pergunta é, o que ele está fazendo aí? Todos que passam inicialmente pensam, ele está sofrendo pelos seus próprios pecados, ele está sofrendo pelo mal que cometeu, ele está sofrendo pela sua rebeldia, ele está sofrendo pela sua blasfêmia, pelos seus ensinos, ele está sofrendo por algo de errado que ele deve ter feito. Mas João quer que nós reconheçamos que, na verdade, ele está ali tomando sobre si a nossa vergonha e a nossa nudez e a culpa do nosso pecado, sofrendo em nosso lugar. Porque no capítulo 13 de João, volte comigo, nós temos aquela famosa cena em que Jesus lava os pés dos discípulos. E o que é que Jesus faz antes de começar a lavar os pés dos discípulos? Você vê comigo aqui no verso 4 do capítulo 13, que Jesus se levantou da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. São 2 episódios em que João faz questão de usar a mesma palavra para descrever o que está acontecendo com Jesus. Na cerimônia, né, na ceia, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele tira apenas a sua veste de cima. Mas agora, todas as suas vestes são tiradas dele. A sua túnica de cima é removida, os seus cintos, as suas sandálias, talvez um chapéu que ele usasse, e os soldados, que eram 4, repartem, cada um fica com um desses itens, mas então eles veem a roupa de baixo de Cristo, que não era exatamente uma roupa de baixo no sentido que nós falamos hoje, mas era uma roupa que dava dignidade, e Jesus, essa roupa é tirada dele. Mas como eles eram apenas 4 e eles têm 5 itens, eles decidem que vão lançar sortes sobre esse último item. E o que nós temos diante de nós, então, é uma cena em que Jesus é completamente despido e exposto na sua nudez para todos os que passam. E ele está fazendo isso por nós e pela nossa salvação. Ele se humilhou ao lavar os pés dos discípulos, tirando somente a sua túnica. Agora você imagine o tamanho da sua humilhação, quando, despido de todas as vestes, ele sofre na cruz para nos vestir.
de justiça, para nos vestir de santidade. Na sua humilhação, na sua vergonha exposta ao mundo, Ele está provendo para nós vestimento. Ele está provendo para nós salvação. Ele está provendo para nós honra e justiça em uma nova vida. Por isso que nós devemos ler essa cena como sendo uma cena de provisão que vem da cruz. Porque Ele está se desfazendo de tudo para nos dar a nós que não tínhamos nada. Ele está abrindo mão de tudo, do mínimo da sua dignidade, aceitando ter as suas vestes arrancadas e a sua nudez exposta, para que nós que estávamos nus fôssemos vestidos de justiça e de salvação. Irmãos, isso é o Evangelho. Que Cristo, que tinha tudo, se humilhou e se esvaziou e se fez homem e sofreu até a morte, e morte de cruz, para que nós, que éramos merecedores de ira e de vergonha e de desonra, recebêssemos uma ampla provisão na cruz do Calvário. É por isso que quando o próprio João descreve os crentes no livro de Apocalipse, ele sempre faz questão de falar das vestes. Aqueles que estão vestidos de Cristo, aqueles que usam vestiduras brancas e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O que Jesus está fazendo nessa cena, enquanto os soldados zombam dele, repartindo entre si as suas vestes, Ele está dando vestes para todos aqueles que creem nele. É interessante o contraste aqui. A provisão é tanto dessa vestimenta quanto de uma comunhão mais íntima com Deus e uns com os outros. João faz um contraste, uma ironia proposital entre esses 4 soldados que estão aos pés da cruz, repartindo entre si roupas, e 4 mulheres que estão ali testemunhando a cena da cruz. 4 mulheres que estão ali assistindo com tristeza e com profundo pesar o Senhor agonizar e morrer sobre o madeiro. João identifica essas 4 mulheres, ele diz para nós que são a própria mãe de Jesus, a irmã dela, que era muito provavelmente Salomé, a mãe do próprio apóstolo João, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Essas 4 mulheres estão ali assistindo a cena da cruz, e Jesus olha para sua mãe, do alto do seu próprio sofrimento. Isso é impressionante. Ele para contemplar o sofrimento dos outros. Nós vemos nos outros evangelhos Jesus fazer a mesma coisa, até mesmo com os seus algozes. Ele olha para eles e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está ali sofrendo a maior agonia que um homem pode sofrer. Não apenas o sofrimento físico de um crucificado, mas o sofrimento judicial de estar sendo punido pelo seu Pai por causa dos nossos pecados. Enquanto ele sofre, ele toma tempo para olhar para a necessidade da sua mãe Maria e para prover para ela um filho. Ele olha para João, olha para Maria e diz: eis aí a tua mãe, para João, e diz para Maria: eis aí o teu filho. Na cruz, Jesus provê para nós, irmãos, não apenas justiça, salvação, um ticket para o céu, vamos dizer assim, mas Jesus provê, Ele providencia para nós renovada comunhão com Deus e uns com os outros. Ele cuida de todas as nossas necessidades. E essa cena de uma mãe recebendo um filho e um filho recebendo uma mãe, nos lembra o que o próprio Jesus diz em outro lugar, quando ele diz assim: não há nenhum de vós que tenha negado tudo para ser meu discípulo, que não receba muitos pais, mães, irmãos, nessa vida e na vida vindoura, a vida eterna. Jesus provê na cruz
salvação, vestimenta, justiça, mas também uma família. Ele nos traz para dentro da sua própria família. Ele nos traz para comunhão com Ele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos traz a comunhão uns com os outros. E tudo isso Ele faz, provendo isso para nós na cruz do Calvário. Quando nós vimos a proclamação da cruz, nós vimos a provisão da cruz. Os versos 28 a 30 nos falam da perfeição da cruz. Veja o que acontece aqui. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, deu o Espírito. Todos os evangelhos, irmãos, narram a cruz de Cristo de forma semelhante, é claro, é o mesmo evento que está sendo narrado. E todos os evangelhos falam tanto do sofrimento de Cristo na cruz, quanto da sua autoridade na cruz. Jesus não morre na cruz exatamente como uma vítima das circunstâncias, como alguém impotente que não podia fazer nada para se livrar. Mas Jesus entrega a sua própria vida. E João enfatiza mais esse aspecto. Ele enfatiza o controle que Cristo tem de cada acontecimento. O próprio Jesus, em capítulos anteriores do Evangelho, já disse: ninguém tira a minha própria vida, eu espontaneamente a dou. Ele não está sendo uma vítima impotente dos poderes políticos de sua época, mas ele se submete a esses poderes, porque ele veio realizar uma obra na cruz. Com autoridade, então, ele fala do alto da cruz, e João diz que ele rende o seu espírito depois de completar a obra que ele veio a fazer. Ele não morre como os demais ladrões, ou os demais crucificados vão morrer, mas ele morre entregando, rendendo a sua própria vida. E por isso ele morre mais rápido do que uma pessoa crucificada normalmente morreria. Mas o que chama a atenção para nós nesses 3 versos é uma palavra que aparece 3 vezes aqui. A palavra consumação. Veja que no verso 28 é dito: vendo Jesus que tudo já estava consumado. Para se cumprir, a palavra é a mesma, para se consumar a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Ele olha para os eventos e, pendurado na cruz, ele entende que o plano do Pai que o trouxe até aqui está nos seus momentos finais. Tudo aquilo que ele precisava fazer para cumprir a missão que o Pai lhe havia dado já foi realizado. Então agora, para fechar essa obra que ele está terminando, ele vai cumprir uma última escritura antes da sua morte. O Salmo 69 fala, e os outros evangelhos vão citar o Salmo 69, João não cita. O Salmo 69 fala desse ato que os inimigos do Messias iam cometer, de lhe dar vinagre para beber. Alguns pensam que esse ato de dar vinagre é um ato de alívio, mas na verdade o vinagre era dado para prolongar o sofrimento do crucificado. O vinagre fazia com que aquela pessoa ganhasse um pouco de energia, e ganhar energia numa cruz não é uma coisa boa. Isso significa que a pessoa crucificada vai continuar lutando, ela vai continuar tentando sair daquela cruz, o seu corpo involuntariamente vai se movimentar mais rapidamente para tentar obter fôlego, porque uma pessoa crucificada morria não da cruz, mas de asfixia. E o ato de beber vinagre animava a pessoa para tentar continuar respirando. Não era um ato de misericórdia, mas era um ato de maior crueldade e humilhação. E Jesus ergue a sua voz para cumprir a Escritura. Ele diz: tenho sede. E o que esses
homens vão fazer? Eles vão molhar. É interessante as palavras aqui, porque elas ecoam ideias que estavam lá no milagre de Caná. Em Caná nós tínhamos 6 jarras, 6 talhas de pedra que carregavam água, e essa água vai se tornar em vinho. E aqui João vai dizer que estava ali um vaso, não cheio de água, mas cheio de vinagre, que nada mais é do que um vinho que azedou. E esse vinagre vai ser usado para matar a sede de Cristo, por assim dizer. Cristo vai tomar esse vinagre, ele vai cumprir essa última escritura, e ele então vai fazer aquela declaração maravilhosa: está consumado, e rende o seu espírito. Irmãos, que palavra importante para nós. Está consumado. O que Jesus está dizendo? Toda a obra que eu vim fazer está feita. A missão que o Pai me deu está cumprida. Aquilo que precisava ser feito foi feito. Nada há para ser acrescentado. E obviamente, essa obra que Ele está fazendo é a obra da nossa salvação. Nós vamos ver um pouco mais os detalhes disso mais à frente, mas essa é a obra da nossa salvação. E quando Jesus diz está consumado, Ele está dizendo nada mais precisa ser acrescido. E nós então precisamos sentar e entender, irmãos, e refletir sobre o que nós entendemos acerca da salvação em Cristo Jesus. Muitas pessoas dizem que sim, a salvação foi conquistada por Cristo, mas ainda há algo que nós precisamos fazer. Jesus fez a parte dele, agora nós precisamos fazer a nossa. Jesus fez um pedaço do caminho, Ele nos deu a oportunidade da salvação, mas agora quem se salva somos nós. Meus irmãos, não há nada mais contrário a essa teologia do que as palavras que saem da boca do próprio Cristo: está consumado. Não há outro ritual a ser feito, nem judaico, nem romano, nem de qualquer outra espécie. Não há outro ritual a ser realizado. Não há outra obra a ser feita, não há nada a ser incrementado nessa obra. Está consumado. Aquilo que os pecadores precisavam, a salvação, a justificação, o perdão dos pecados, a sua aceitação diante de Deus, a mudança de vida, a renovação pelo Espírito Santo, a libertação da culpa do pecado, da condenação do pecado, do poder do pecado. Tudo isso Cristo conquistou para nós na cruz. Está consumado. Não há nada mais a ser feito. Não há nada mais a ser colocado junto. Não é Cristo mais obras. Não é Cristo mais fé. Não é Cristo mais arrependimento. Não é Cristo mais sua performance. Não é Cristo mais os rituais. Não, é Cristo. E Cristo somente. É a obra dele. E somente a obra dele que nos salva. Por isso nós temos aqui essa manifestação da perfeição da cruz. Tudo foi feito por nós. E tudo é dado a nós, de graça, como um presente. A salvação não é comprada. A salvação não é merecida. A salvação não é realizada por nós. A salvação é recebida. Somente recebida pelo instrumento da fé. Talvez você esteja aqui nessa noite e você diga: eu acredito em Jesus. Sim, claro, eu acredito no sacrifício que Ele fez por mim, mas eu acredito que para ser aceito diante de Deus, eu preciso de Jesus e das boas obras. Eu preciso de Jesus e dos rituais da igreja. Eu preciso de Jesus e do batismo. Eu preciso de Jesus e da Eucaristia. Eu preciso de Jesus e da penitência. Eu preciso de Jesus e do sacerdote. Eu preciso de Jesus e de algo mais. Jesus diz a você: está consumado. Não há nada mais a fazer, a não ser receber essa obra pela fé.
Talvez você diga, eu preciso me preparar para receber Jesus. Talvez você diga, eu preciso me arrepender para receber Jesus. Eu preciso mudar de vida para receber Jesus. Jesus diz, está consumado. É a minha obra perfeita que te salva. É a perfeição da minha cruz que te resgata. Não é absolutamente nada que você possa fazer. Então somente receba a Cristo pela fé e você será salvo. Jesus entrega a sua vida, ele rende o Espírito. E João vai encerrar essa sessão, essa narrativa, nos falando de algo curioso que acontece logo depois da morte de Cristo. Nós vemos nos últimos versos, então, a purificação da cruz. Veja comigo o verso 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. A ordem é muito clara. Era a véspera da Páscoa. E na providência de Deus, não é sempre assim, na providência de Deus, aquela Páscoa cairia num dia de sábado. E por isso João diz que era grande o dia daquele sábado, porque era um dia duplamente consagrado. Era um dia consagrado por ser sábado e era um dia consagrado por ser a Páscoa. Então era um dia mais especial do que o de costume. E os judeus estão preocupados. Agora, irmãos, vamos parar aqui e pensar na hipocrisia dos homens. Eles não têm medo de desobedecer a lei de Deus para matar um inocente. Mas eles estão preocupados de desobedecer a lei de Deus se deixarem o corpo dele pendurado ali no dia de sábado. A lei de Deus, de fato, diz que um corpo pendurado deveria ter sido tirado ao pôr do sol. E os judeus, preocupados de descumprir esta lei, eles vão pedir a Pilatos que os corpos sejam tirados, para que eles não estivessem ali pendurados naquele grande dia de festa. Pilatos concede e os soldados voltam à cena da cruz para quebrar as pernas daquelas pessoas. Qual era o objetivo de quebrar as pernas? Acelerar a morte. Uma vez quebradas as pernas, faltaria o impulso para esticar os pulmões e receber mais um pouco de ar. Então, quando se quebrava as pernas de alguém que estava sendo crucificado, a morte era acelerada muito rapidamente. Então, os soldados eles quebram as pernas do primeiro crucificado, eles vão para o outro lado e quebram as pernas do segundo, mas quando eles olham para Jesus Cristo, eles veem que ele já está morto. Ele teve uma morte mais rápida, incomumente mais rápida do que os demais. Então, em vez de quebrarem as pernas de Jesus, um procedimento que seria desnecessário, já que ele já está morto, um dos soldados fura o lado do corpo de Cristo com uma lança. E João nos diz que dessa lança, que dessa perfuração saiu sangue e água. O que acontece aqui não é um milagre. É normal que uma pessoa, depois de morta, se perfurada, haja uma expulsão de sangue e de um líquido transparente que é basicamente composto de água. E, na verdade, João provavelmente inclui esse detalhe aqui em primeiro lugar para atestar que a morte de Cristo é uma morte verdadeira, a morte de um verdadeiro homem. Talvez você se lembre que João escreve suas cartas com uma preocupação muito grande, porque o espírito do anticristo estava atuando naquela era, ensinando aos homens que Jesus não veio em carne, que ele tinha uma aparência de homem, mas que ele não era verdadeiro homem. E João insiste conosco que Jesus é tanto verdadeiro Deus quanto verdadeiro homem. E aqui ele não apenas insere esse detalhe, mas ele atesta que ele próprio foi uma testemunha ocular do evento. Ele viu a lança ser perfurada e ele viu sangue e água correrem do corpo de Cristo, atestando que nós temos aqui a morte real de um homem real. Mas, ao mesmo tempo em que João quer atestar a realidade do evento, a linguagem que ele usa é carregada de simbolismo. O que é que sai do lado de Cristo? Sangue e água.
O que é que sai do lado de Cristo? Sangue para expiação, água para purificação. Do que é que os pecadores precisam? Do que é que nós precisamos, como aqueles que têm a culpa do pecado sobre nós? Nós precisamos de sangue para expiar o nosso pecado, para propiciar, para apaziguar a ira de Deus contra nós. E o que Jesus faz na cruz é derramar o seu sangue por nós. Mas nós precisamos não apenas de perdão, de expiação. Nós precisamos também de purificação. Nós precisamos de limpeza. Nós precisamos ser lavados. Sangue e água fluem do lado de Cristo para perdão e para purificação. É por isso que o nosso hino tão lindamente diz: tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, nessas chagas há pureza para o mais pobre pecador. Irmãos, o que nós temos diante de nós aqui é uma cena em que, na cruz do Calvário, Jesus expõe para nós a sua glória como o único que pode salvar pecadores, como o único que pode trazer essa limpeza e esse perdão que nós precisamos. E Jesus se apresenta para nós com essa glória e Ele oferece a nós essa graça, a graça de sermos perdoados, a graça de sermos lavados, a graça de sermos limpos. Irmãos, que coisa terrível era e é viver com a consciência da culpa do nosso pecado. Que coisa assombrosa, esmagadora é você andar como cristão no livro Peregrino, carregando o fardo dos seus pecados nas suas próprias costas. Os homens do Antigo Testamento, mesmo os crentes, eles tinham os seus pecados lavados e purificados pelos rituais, mas eles sabiam que havia algo faltando. Eles sabiam que o sangue de animais, de touros e de bodes não podia perdoar pecados. Era apenas um símbolo, uma sombra, um tipo de um sacrifício maior que eles ainda aguardavam acontecer. Sim, eles criam no Messias que estava por vir. Sim, eles criam na obra de Cristo que ainda ia ser realizada. Mas a consciência deles não era plenamente purificada, diz o escritor de Hebreus. Porque eles viam todos os dias os animais sendo mortos, todos os dias o sangue sendo derramado, e aquilo imprimia sobre os crentes da antiga aliança essa impressão, essa forte consciência de que ainda não foi feito aquilo que precisa ser feito para que os meus pecados sejam perdoados. Mas nós que vivemos do outro lado da cruz, nós não precisamos carregar essa consciência de pecados ainda por serem expiados. Nós que vivemos do lado de cada cruz, nós podemos olhar para trás, olhar para o que Cristo fez, olhar para a rendição do seu Espírito, para as suas palavras, olhar para o seu lado perfurado e ter a nossa consciência purificada, e ter a nossa consciência limpa, e ter grande confiança e ousadia de entrar na presença de Deus, porque nós sabemos que tudo o que precisava ser feito para a nossa purificação foi feito. Nós entramos na presença de Deus no culto, nós entramos na presença de Deus em oração, nós entramos na presença de Deus quando lemos a palavra na dependência do Espírito Santo. E quando nós fazemos tudo isso, nós fazemos com uma certeza: o caminho está aberto. O novo e vivo caminho que Ele consagrou para nós no véu da sua carne. Esse caminho está aberto e nós podemos nos aproximar dele pela fé, com a consciência pura. Talvez você lute com dúvidas. Talvez você lute
com a culpa de pecados que você cometeu no passado. Talvez você lute com a vergonha de coisas que você fez e que você não tem coragem nem de nomear. Para onde você olha para ter a sua consciência purificada? Para onde você olha para ter o seu coração tranquilizado? Você não olha para as suas mãos, você não olha para dentro de si, você não olha para os rituais da igreja, você não olha nem mesmo para os sacramentos, mas você olha para Cristo. É para Ele que os sacramentos apontam. Sim, o batismo simboliza a lavagem, o lavar com água. Sim, a ceia simboliza o corpo e o sangue do Senhor. Mas nós não descansamos o nosso coração na água do batismo, nem no pão e no vinho que comemos na mesa do Senhor. Nós descansamos o nosso coração no Cristo que é representado e selado a nós nesses sacramentos. Você quer encontrar descanso para a sua alma aflita, paz para a sua consciência perturbada? É somente em Cristo, no sangue derramado, que você pode encontrar paz de consciência. João termina essa sessão, irmãos, dizendo a nós que há uma resposta esperada de nós. Veja que Cristo proclama na cruz a sua glória e a sua graça. João termina dizendo a nós: é preciso responder a essa proclamação de forma correta. Veja o verso 35. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E aí ele cita duas escrituras. Ele cita Êxodo capítulo 12, o cordeiro pascal, que não podia ter os seus ossos quebrados. E ele cita Zacarias capítulo 12, verso 10, no qual é dito: eles verão aquele a quem traspassaram. Eu queria que você abrisse Zacarias 12 comigo, para nós entendermos o que é que João está fazendo aqui. Por favor, abra comigo Zacarias capítulo 12. Capítulo 12 começa dizendo que é uma sentença contra Israel. Veja o verso 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações na terra. E o Senhor vai então proclamando que ele vai julgar Jerusalém, mas depois ele vai restaurar Jerusalém, julgando os povos que a feriram. E então ele diz no verso 8, verso 7, vamos ler: o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. A cena é curiosa, a cena descrita em Zacarias é curiosa, porque Jerusalém então vai chorar por ter traspassado Deus. Essa linguagem aqui é usada para descrever o próprio Senhor de Israel. E eles vão olhar para o Deus que foi traspassado, por assim dizer.
e eles vão prantear, chorando pelos seus pecados, chorando pela sua vergonha, chorando porque foram eles que levaram Deus a ter o seu nome blasfemado entre os gentios. Quando nós voltamos então para o Evangelho de João e vemos João citar esse verso no final dessa narrativa, nós precisamos entender o que João está fazendo. Ele está desafiando cada um de nós a olhar para Jesus Cristo, confessando os nossos pecados, arrependidos do mal que temos feito, convertendo-nos a Ele e buscando nele o perdão e a salvação. Esse choro dos inimigos, esse choro do próprio povo, agora consciente dos seus pecados, é um choro de arrependimento e de busca de misericórdia diante do Senhor. João diz então aqui que toda essa narrativa é dada a nós para que nós creiamos, para que nós recebamos a Cristo e a salvação que Ele gratuitamente oferece no Evangelho. Nós temos uma cena devastadora diante de nossos olhos. O Mestre, aquele que foi seguido pelos apóstolos pendurado na cruz. Uma cena de derrota, uma cena de destruição, uma cena de morte. Mas nós somos desafiados a olhar para essa cruz e enxergarmos aquilo que é invisível, a enxergarmos o triunfo de Cristo, a enxergarmos o seu reino e a sua vitória sobre os seus inimigos, a enxergarmos a ampla provisão que Ele faz para nós de roupas para vestir, de comunhão renovada com Deus e uns com os outros, para vermos ali na cruz a perfeição da sua obra, provendo para nós perdão e purificação. João quer que nós olhemos para tudo isso e, prostrados diante do Senhor, com humilde fé, recebamos o que Ele gratuitamente oferece a nós no Evangelho. Se você está aqui sem Cristo, creia no Senhor. Olhe para aquele que foi traspassado e receba pela fé a salvação que Ele gratuitamente oferece a você. Se você já tem a Cristo, lembre-se de que há muitas coisas secundárias que nós devemos crer. Há muitas doutrinas que nós devemos amar e que nós devemos defender e que nós devemos ensinar. Mas há uma coisa que é mais importante do que todas as coisas: o próprio Cristo, que se deu a nós na cruz. Estude profundamente os 10 mandamentos. Estude os nossos símbolos de fé. Estude a oração do Senhor. Aprenda cada dia mais sobre a nossa doutrina reformada. Mas, irmãos, nunca deixemos de focar naquilo que é principal. Nunca coloquemos no centro aquilo que deve estar fora do centro. E nunca tiremos do centro aquele que deve ser a primazia da nossa vida. Nós somos o povo que segue o crucificado. Que sejamos reconhecidos assim, irmãos, antes de qualquer outra coisa, antes de sermos reconhecidos como presbiterianos e reformados e puritanos, sejamos reconhecidos como cristãos, sejamos reconhecidos como aqueles que seguem aquele que morreu na cruz por nós. Que a nossa fé seja renovada ao olharmos pela fé para aquele que se deu, que rendeu o seu Espírito por nós e que da sua cruz derramou sobre as nossas vidas água para purificação e sangue para expiação. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos para que vejamos de fato a Cristo pela fé, para que a cruz de Cristo